O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. Amém. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. É fantástico começar um dia pensando na bondade de um Deus que é o nosso Supremo Pastor, que cuida de cada um de nós nas pequeninos detalhes da vida, que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstâncias, busca o nosso bem em todas e quaisquer situações. Somos nós mesmos que muitas vezes nos atrapalhamos das nossas escolhas, das nossas decisões, mas a cada dia, com a palavra de Deus nas mãos, nós precisamos corrigir a nossa visão, nos colocarmos ao lado do Senhor, clamarmos pelo perdão, viver uma vida de arrependimento e buscarmos andar ao lado do nosso Deus todos os dias. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 7, o versículo 1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Amigos, Deus sempre deseja que nós possamos andar muito próximo a Ele. Jamais deveríamos nos esquecer que quem na verdade nos criou foi o nosso Deus para vivermos ao seu lado para todo sempre. É o pecado que causou essa separação de estarmos em constante contato com o nosso Deus. Mas é Ele sempre que tomou a iniciativa para nos levar mais uma vez a estarmos ao lado dele. O nosso adversário sabe que quanto mais longe de Deus nós andarmos, nós nos tornamos uma presa fácil para ele nos destruir e acabar conosco. Mas quanto mais perto de Deus nós andarmos, nós nos tornamos fortes, seguros, livres do mal. E Deus nos abençoa e nos protege de tudo aquilo que pode nos destruir nessa terra. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a declaração de Deus através do profeta Oséias é: quando eu me disponho a sarar a Israel, Israel não está disposto a receber ou tomar esse remédio. A verdade, o pecado tinha feito tão mal aos israelitas que eles não estavam mais em busca da cura. Eles estavam satisfeitos nas enfermidades que estavam vivendo. Por mais que Deus, como médico que estava tentando trazer a solução para as suas enfermidades, a nação por inteira não estava disposta a receber o remédio desse Deus e estavam querendo viver as suas próprias consequências. Oséias capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: com sua malícia alegram ao rei, e com suas mentiras aos príncipes. Alguns intérpretes entendem essa parte da Bíblia como dizendo que o povo estava tão envolvido nos seus pecados que a forma deles viverem trazia alegria para o rei. Naquele período, muitos reis estavam sendo assassinados. E pelo fato do povo estar completamente envolvido nos seus maus caminhos, eles, dessa forma, tinham mais facilidade para poder, numa festa ou num ambiente sutil, tirar a vida do rei. Diante da frequência da quantidade de reis que tinham sido assassinados nos últimos reinados, se acredita que esta seja a melhor interpretação para essa parte da Bíblia. Como nós podemos observar no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Oséias fala a respeito do forno aceso. Nessa parte da Bíblia nós podemos ver que ele usa a ilustração de um padeiro que está acendendo o forno para que depois coloque o seu pão para que possa ser assado. Mas as paixões carnais nascem dentro de um coração cheio de chamas acesa. Antes que um ser humano pratique más ações, essa chama precisa nascer no coração. Primeiro o pecado nasce no coração para que depois possa partir para as mãos, para os pés, para a boca ou para outra parte do corpo. Era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Eles maquinavam os pecados, planejavam o pecado e depois executavam o pecado. Era assim que os conspiradores, quando matavam seus reis, faziam dessa forma. Primeiramente planejavam e depois então executavam. Como nós podemos observar no versículo 5, no dia de homenagear o rei,
Era o dia de celebração para toda uma nação. Era nesse dia que os homens maus se embriagavam e promoviam a bebida para todas as pessoas. E muitas vezes o próprio rei estava embriagado, e era nessas circunstâncias que o rei se tornava uma vítima fácil para ser atacado por aqueles que estavam conspirando contra a sua própria vida. Nessa parte da Bíblia nós encontramos um repúdio de Deus por parte da bebida, que entorpece o ser humano, perde a capacidade real de tomar as suas decisões, e muitas decisões daqueles que estão embriagados é em decorrência da bebida que os tomou e os controla por inteiro. Oséias capítulo 7, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: todos eles são quentes como um forno que consome os seus juízos, todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. A consequência final do povo estar envolvido no pecado era resultado dos reis não terem se mantido fiéis a Deus. Eles eram responsáveis para promover a justiça. Eles eram responsáveis para promover a vida espiritual do povo. Embora existisse o santuário, onde os sacerdotes trabalhavam para Deus, mas a autoridade suprema que representava o Senhor nessa terra era o rei estabelecido pelo Senhor. Ele tinha nas mãos a autoridade para ensinar, mostrar e conduzir e estabelecer as leis e fazer a justiça. Quando os reis se inclinavam para o pecado, para a adoração de deuses feitos por mãos humanas, a tendência natural era haver uma degradação moral e espiritual, social dentro de um país. Dos 20 reis que governaram o povo de Deus, que foram nomeados para conduzir o povo de Deus nessa terra, apenas Jeroboão I, Baasa e Onri, Acazia, Jeú e Acás, Joás, Jeroboão II e Manem é que morreram de morte natural. Todos os outros foram assassinados. No versículo 8, Deus coloca no coração do profeta Oséias uma metáfora para ensinar e revelar qual era a fragilidade da vida espiritual do povo do Senhor. Deus estava comparando o seu povo como um pão cru que é colocado dentro de um forno. Se esse pão não for virado, só ficará assado de um lado, mas o outro lado estará completamente cru. Era a experiência vivida pelos israelitas. De um lado se diziam de Deus, mas do outro lado estavam completamente voltados para as práticas dessa terra. Não havia possibilidade de receber a bênção de Deus ou a aceitação do Senhor se eles não se voltassem exclusivamente para Deus. De um lado, eles se diziam pertencer ao Senhor, mas do outro lado, eles também se diziam adorar e pertencer a outros deuses. Deus jamais poderia aceitar esse tipo de vida espiritual. Ele esperava lealdade, ele esperava fidelidade, ele esperava que o seu povo se voltasse para Deus com inteireza de coração. Aqueles que vivessem dessa forma teriam a mão de Deus e a bênção do Senhor. No versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus coloca no coração do profeta Oséias a mensagem, falando para o seu povo que o seu povo era comparado como sendo uma pomba. No Oriente, era entendido que a pomba era uma ave simples, fácil de ser enganada, e Deus estava dizendo para o seu povo: vocês são como uma pomba, facilmente são enganados. Embora eu tenha enviado no meio de vocês muitos profetas, muitas orientações, muito conhecimento, mas facilmente vocês se desviam das minhas verdades e vivem como se fosse uma pomba para um lado e para outro, e são enganados e se tornam subjugados por outras nações. Se vocês se voltassem para mim, se vocês crescem nas minhas palavras, se vocês abrissem os seus corações, ninguém nessa terra enganaria vocês e vocês alcançariam as melhores bênçãos do Senhor. Querido amigo, hoje é um convite de Deus para todos nós. Hoje é o dia da nossa salvação. É um convite de Deus a vivermos uma vida mais próxima dele, a construirmos um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Hoje nós podemos parar e refletir como nós temos vivido para com o nosso Deus e para com o nosso semelhante. Se porventura nessa avaliação nós descobrirmos que existe alguma negligência da nossa parte, nós precisamos confessar, abrir o nosso coração e nos voltarmos para Deus. Tenha certeza, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Ele sempre estará com os seus braços abertos para nos receber. E muito em breve voltará aqui a essa terra para nos convidar pelo nosso próprio nome, para nós vivermos com Ele e estarmos seguros com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos.
queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.